Reflexão. Gotas diárias de sabedoria. O que é uma reflexão? Você já parou para pensar nisso? Eu diria que são momentos que podem mudar uma direção, ou até mesmo uma vida. Em nosso projeto tem como objetivo refletir sobre a nossa própria existência, e que dependendo da sua decisão chegar à eternidade. Porque a criação do mundo, se pararmos para pensar, percebemos que não aconteceu por acaso, e sim por um plano divino. Voltando a falar sobre reflexão, e momentos que podem mudar uma vida, fica aqui um recado para você. Você acha que um ano demora muito? Que nada, daqui a pouco já terminou. Acesse nosso canal no YouTube e se inscreva para ver os vídeos diários, que vamos postar. A sabedoria, apresentada ao longo dos dias, é um caminho de autoconhecimento, liberdade interior e amadurecimento espiritual. Que os ensinamentos aqui partilhados ajudem cada leitor a seguir adiante com mais consciência, equilíbrio e esperança, confiando que, mesmo quando o amadurecimento dói, a verdadeira paz nasce da fidelidade ao crescimento interior. Fevereiro, dia 10. No parágrafo Fé, o Adair Medeiros dos Santos coloca as seguintes perguntas. Por que tanta liberdade? Quais as exigências que nos custam mais? Eu me pergunto por que Deus nos deu tanta liberdade. Ele poderia nos ter criado com um sistema de controle. Assim ele nos comandava, como computador. Ele digitava o que deveríamos fazer e nós fazíamos. Ficava tudo mais fácil. Hoje fica difícil compreender a vida. O que é a felicidade? As pessoas, em geral, dão valor a coisas que são passageiras. Será que o diabo é tão forte assim que consegue monopolizar tão grande multidão? Parece que vivemos dentro de um show enorme, onde todo mundo vive representando. E, nesse show da vida, as coisas vão ficando todas relativas. Cada dia mais achamos tudo normal. Deus! A porta está ficando muito estreita. A multidão é muito grande e o show é muito atraente. Muitas vezes fica difícil para enxergarmos o caminho e também mostrarmos esse caminho para o outro que está ao nosso lado. No livro Cruzando o Limiar da Esperança, encontrei várias perguntas, que estão bem próximas das indagações acima, e essas perguntas foram respondidas por nosso querido São João Paulo II, na época Papa João Paulo II, 1978-2005. Na minha caminhada de vida, eu comecei a perceber que o nosso ritmo do tempo é diferente do ritmo do tempo de Deus. Nós queremos respostas muito rápidas e Deus nos dá suas respostas no seu ritmo, que nem sempre bate com o nosso. O jornalista Vittorio Messori, no livro Cruzando o Limiar da Esperança. Rio de Janeiro. Livraria Francisco Alves, publicado em 1994, nas páginas 75 e 78, pergunta ao Papa João Paulo II. Com efeito, a fé afirma que Deus é onipotente. Por que, então, não eliminou e continua não eliminando o sofrimento de um mundo que ele criou? Não estaríamos, aqui, diante de uma espécie de impotência divina da qual falam também espíritos de sincera, ainda que atormentada, religiosidade? Resposta do Papa. Sim, em certo sentido, pode-se dizê-lo. Diante da liberdade humana, Deus quis fazer-se impotente. E pode-se dizer que Deus está pagando pelo grandioso dom concedido a um ser por ele criado à sua imagem e semelhança. Conforme Gênesis capítulo 1 no versículo 26. Ele se põe diante do juízo do homem, diante de um tribunal usurpador que lhe faz perguntas provocadoras. Logo, tu és rei. João capítulo 18, versículo 37. Será verdade que tudo aquilo que acontece no mundo, na história de Israel, na história de todas as nações, depende de ti? Sabemos como Cristo respondeu a esta pergunta, diante do tribunal de Pilatos. Para isso nasci, para isto vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. João capítulo 18 versículo 38. Sim, Deus é amor, e justamente por isso entregou ao mundo seu Filho, para revelá-lo até o fim como amor. Cristo é aquele que amou até o fim. João capítulo 13, versículo 1. Até o fim quer dizer até o último suspiro. Até o fim quer dizer, aceitando todas as consequências do pecado do homem, assumindo esse pecado sobre si mesmo. Precisamente como afirmara o profeta Isaías, ele tomou sobre si as nossas dores. Todos nós andávamos extraviados como ovelhas, cada um de nós se desviava para o próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Isaías capítulo 53, versículos do 4 ao 6.
Para esperar ser salvo por Deus, o homem deve permanecer ao pé da cruz do Cristo. Mais tarde, no domingo após o Sábado Santo, deve encontrar-se diante do sepulcro vazio e ouvir, como as mulheres de Jerusalém: não está aqui. Ressuscitou. Mateus capítulo 28, versículo 6. Entre a cruz e a ressurreição se encerra a certeza de que Deus salva o homem, que ele o salva por meio de Cristo, por meio da sua cruz e da sua ressurreição. Oração do mês de fevereiro: dá-me, Senhor, sabedoria para andar nos teus caminhos e viver conforme a tua vontade. Amém. No parágrafo razão, Dr. Augusto Cury diz: segunda ferramenta do Free Mind, ser autor da sua história. O resgate da liderança do eu. Muitos confundem o significado do eu. Mesmo nas teorias psicológicas, há uma carência de definição adequada. Observação: o parágrafo razão foi copiado do livro 12 Semanas para Mudar uma Vida, de autoria do Dr. Augusto Cury. No parágrafo fé e razão, a reflexão feita por Adair Medeiros dos Santos diz: a fé consciente, muitas vezes, nos coloca numa posição de indagações. E hoje temos várias perguntas assim. Quem nos dá essas respostas é nada menos que, hoje, o São João Paulo II, na época de Papa, 1978-2005. A resposta é longa, porém o assunto é extremamente importante e merece a nossa atenção. Ele termina dizendo: entre a cruz e a ressurreição se encerra a certeza de que Deus salva o homem, que ele o salva por meio de Cristo, por meio da sua cruz e da sua ressurreição. Porém, se você também sente necessidade de respostas para essas indagações, deve ler toda a resposta dada por São João Paulo II. O nosso trecho de razão, hoje, nos ensina: muitos confundem o significado do eu. Mesmo nas teorias psicológicas, há uma carência de definição adequada. De acordo com a teoria da inteligência multifocal, o eu representa nossa consciência crítica, nossa vontade consciente e capacidade de decidir. O eu é a nossa identidade. Não é um mero realizador de tarefas. Eu posso, quero, faço. O eu é a nossa capacidade de analisar as situações, duvidar, criticar, fazer escolhas, exercer o livre-arbítrio, corrigir rotas, estabelecer metas, administrar o psiquismo. Como podemos ver, a fé e a razão caminham de mãos dadas, no sentido de esclarecer as pessoas de que elas são quem decide as suas escolhas. No entanto, precisam tomar consciência disso e tomar as rédeas de suas montarias, ou seja, ser o condutor do seu próprio eu. Só um lembrete: a reflexão pode mudar uma vida e se quiser trilhar esse caminho, acesse nosso canal no YouTube e se inscreva para ver os vídeos diários que vamos postar, e ainda, se quiser ajudar alguém da sua família, um amigo ou amiga, passe esse vídeo para essa pessoa. A sabedoria, apresentada ao longo dos dias, é um caminho de autoconhecimento, liberdade interior e amadurecimento espiritual.